Fala pessoal, chegando aqui com mais uma notícia no Geografia em Pauta News. O que temos aqui? Um deslizamento de terra na Rocinha por conta de uma chuva que chegou, uma chuva forte, no território do Rio de Janeiro. E olha só a situação, tá, galera? A gente vê vídeos nas redes sociais mostrando ali uma destruição impactante, né? Uma região onde houve deslizamento não só de terra, como também de rochas, tá? Provocando destruição local, provocando problemas na região, tá? Tem vários vídeos mostrando essa realidade, infelizmente, num dia em que a chuva chegou no estado do Rio de Janeiro, chegou nas cidades do Rio de Janeiro, como a gente falava, nós temos uma massa de fria atuando sobre o território brasileiro, e essa massa de fria, ela veio a chegar ao Rio de Janeiro trazendo chuva, possibilidade de chuva em várias regiões, mesmo não sendo uma chuva muito forte, ela acabou atuando sobre algumas áreas. A gente vai dar uma olhada, inclusive, no mapa atmosférico aqui das últimas horas, mostrando como será isso, e vamos dar uma olhada como será para amanhã, tá? Mas a gente vê que a gente teve ali condição, infelizmente, desse deslizamento de terra, algo delicado, olha só. A gente vê ali que simplesmente cai tudo, né? Cai tudo. Um deslizamento forte de terra e chama atenção pelo impacto sobre a região, tá? Aqui a gente vê, ó, atingiu inclusive um templo religioso. A gente vai estar vendo aqui as notícias envolvendo essa questão, para a gente poder estar verificando a extensão dessa situação, mas chama atenção o tamanho disso, né? Você vê que teve força ali para derrubar um carro, né? E olha ali a água descendo, a chuva fina. Essa chuva fina, inclusive, ela é extremamente perigosa, né? Porque ela infiltra no solo e acaba fazendo o solo ficar mais pesado, tá? Então, tivemos aqui uma chuva importante sobre o território do Rio de Janeiro, que gerou um deslizamento de terra sobre a Rocinha, sobre o bairro da Rocinha, no Rio de Janeiro. A gente tem aqui as imagens das redes sociais, né, aqui no caso o Twitter, mostrando essa situação delicada sobre o bairro, tá? Já vamos falar sobre amanhã, se a gente pode continuar com essas condições de tempo mais adversas ou se vai melhorar. Posso adiantar que a verdade é que a gente vai ter pelo menos até quarta-feira tempo adverso aqui no Sudeste brasileiro, deve melhorar entre quinta e sexta, tá? Mesmo assim, sexta-feira tem uma nova frente fria chegando, tá, pessoal, sobre o território brasileiro. Então, será uma semana mais fria no centro-sul brasileiro, uma semana chuvosa em alguns trechos, como Rio de Janeiro, São Paulo, trechos de Minas Gerais que também está chovendo. Inclusive, pessoal, vamos falar também nesse vídeo ainda sobre a chuva de granizo que tivemos no último domingo no território de Goiânia, tá? Também chama atenção essa situação que aconteceu aí em Goiânia. Então, vários vídeos nas redes sociais mostrando o impacto dessa chuva no dia de hoje sobre o território, segunda-feira, dia 15, sobre o território do Rio de Janeiro, gerando, inclusive, esse deslizamento de terra, uma área densamente populosa, povoada, uma área que tem seus problemas de urbanidade, são problemas sérios relacionados à urbanidade, o Rio de Janeiro enfrenta isso. E mesmo na época que a gente não tenha um período de chuvas intensas, a gente tem aí um problema sério que é o deslizamento de terra e os seus impactos, né, sobre o dia a dia. Inclusive trouxe para vocês aqui uma reportagem da Super Rádio Tupi: deslizamento de terra atinge a Rocinha e arrasta carro e moto durante chuva. Incidente na Rua 1, na Zona Sul, não registrou feridos, graças a Deus, de acordo com a Associação de Moradores que monitora a situação, tá? Ó, um deslizamento de terra assustou moradores da Rocinha, na Zona Sul do Rio de Janeiro, no início dessa noite de segunda-feira, dia 15. O incidente ocorreu na Rua 1, provocou a interdição da via após grande quantidade de lama invadir o local. Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram o momento após o deslizamento de terra, com um carro e uma motocicleta sendo arrastados pela força da enxurrada e da terra que desceu pela encosta, tá? Segundo informações preliminares da Associação de Moradores da Rocinha, não houve registro de ferido, o que a gente comemora aqui, tá? De acordo com William Oliveira, diretor de Relações Internacionais da Associação de Moradores, equipes da associação foram mobilizadas para avaliar a situação, tá? A informação é que o nosso presidente João Bosco está no local acompanhando a ocorrência, tomando as medidas junto aos órgãos públicos para entender exatamente o que aconteceu. Até o momento não temos informações de vítimas, tá bom? Então, um deslizamento de terra atingindo o território do Rio de Janeiro num dia que choveu e choveu bem, tá? Vamos dar uma olhada aqui. Volto aqui com o Marcos, deixa eu só mudar minha imagem que você poder estar vendo melhor, ó. A gente tem aqui na segunda-feira, dia 15, às 7 horas da manhã, às 7 horas da noite, melhor dizendo, às 19 horas. A gente já vê que nesse horário já tinha bastante chuva sobre o território do Rio de Janeiro, olha a região de Paraty, Angra dos Reis, com bastante chuva, e inclusive sobre a cidade do Rio de Janeiro também, muitas massas de ar vindo do oceano, trazendo essa chuva sobre a região, e a gente vê que grande parte do estado do Rio de Janeiro com chuva nesse horário. Vamos dar uma passadinha aqui, ó, às
8 horas, e por volta desse horário nós tivemos um incidente, né, 8, 9 horas da noite. A gente vê que a chuva se intensifica ali sobre a cidade do Rio de Janeiro. A chuva não foi nem tão volumosa assim, tá? Mas uma chuva fina que pegou um solo ali que já estava desestabilizado, desnudado, e é claro que isso gera condições para que fenômenos como esse venham a acontecer, tá bom? Pode inclusive dar uma olhada, aproveitar aqui, dar uma olhada como será para amanhã, tá? Aqui às 10 horas da noite, 11 horas, percebam que ao longo da noite a chuva continua sobre essa região, tá? Aqui a 1 hora da manhã e a chuva continua, mesmo que fria, continua sobre essa região, tá? Vamos dar uma olhada aqui como será nessa terça-feira, ó. Terça-feira continua chuvosa durante a madrugada, 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, 6 horas, 7 horas, a chuva diminui no início da manhã, apesar de trechos ainda do Rio de Janeiro choverem, regiões como Rio das Ostras, Silvio Jardim, Araruama com chuva logo pela manhã. As chuvas continuam ainda no período da tarde em grande parte do estado. Então, vai continuar chovendo ao longo dessa terça-feira sobre o território, ó, às 5 horas, 6 horas. A gente vê que a chuva continua às 18 horas novamente, chuva sobre toda essa região do litoral do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro. Então, será sim uma terça-feira chuvosa sobre a região, o que exige atenção, tá? Até às 10, 11 horas da noite ainda com chuva sobre o estado do Rio de Janeiro. Então, sim, será uma terça-feira ainda bastante chuvosa sobre o estado e com temperaturas mais baixas, tá? Outra coisa que chamou a atenção foi o temporal que tivemos com granizo, tá? Em Goiânia, que alagou ruas, arrastou moto de entregador. Vamos dar uma olhada em algumas imagens. Ó. Moradores de bairro como Jardim Balneário, Meia Ponte, enfrentaram prejuízo no início da semana após pedras de gelo, tá? E foram grandes pedras de gelo, inclusive, né? Acumuladas, destruírem a vegetação e perfurarem telhados inteiros, tá? Aqui a gente tem imagem no meio rural. Então, chuva com rajadas de vento, relâmpago, queda de granizo atingiram a região da Grande Goiânia na noite de domingo, dia 14. O temporal surpreendeu os moradores da capital goiana e causou diversos estragos e alagamentos em diferentes pontos da cidade, tá? Tem até alguns vídeos aqui mostrando a queda do granizo aqui na região, tá? Olha só o que a gente tem, ó, bastante raios, um temporal mesmo, né? Com raios e também com a queda de granizo sobre a região, provocando aí estragos locais, né? Isso no último domingo, dia 14, tá? Tivemos então mais uma condição adversa aqui na capital goiana, que a gente teve aí por conta do calor, que tem sido grande sobre a região, mas também da chegada de massas de ar mais úmido, tá? Tem mais alguns registros aqui, ó. Goiânia tem noite de chuva intensa, com ventania, raios e alerta de alagamento. Dá para ver ali carros passando e a chuva caindo, ó. Chuva intensa e alerta na capital goiana. E foi uma chuva que em alguns trechos do território de Goiânia também foi acompanhada de granizo, tá, galera? Também foi acompanhada de granizo. Dá para ver que é uma chuva com muitos raios, tá? Uma chuva que não é tão volumosa, dá para ver que o volume da chuva não é tão grande em si, mas dá para ver uma grande quantidade de raios associados a essa chuva e também a queda de granizo em alguns pontos da cidade, inclusive com vento, dá para ver ali as palmeiras balançando e tudo mais. Então, foi um domingo também com bastante chuva, com chuva de granizo, com ventania, sobre o território de Goiás, tá? A capital goiana, com chuva e também granizo sobre o território, tá? Então, tivemos aí duas situações que chamam a atenção, que vale a pena de falar aqui, que é importante estar tratando aqui, que foi o deslizamento de terra nessa segunda-feira, no território do Rio de Janeiro, na Rocinha, e também esse temporal com granizo em Goiânia. Lembrando que esse canal aqui a gente vai trabalhar muito com essas notícias, com essas coisas um pouco diferentes que a gente traz lá no Geografia em Pauta, mas eu faço aquele convite, se você gosta desse tipo de conteúdo, para você deixar o like, comentar, compartilhar, se inscrever no canal, para a gente poder também trazer novos conteúdos e você estar sempre antenado ao que está acontecendo no dia a dia, no que envolve a previsão do tempo, outros fenômenos naturais, atmosféricos e também notícias importantes que interferem e têm relação com a nossa vida, tá bom? Muito obrigado pelo carinho da audiência e até o próximo vídeo.